Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos agora falar do módulo 2, falando um pouquinho sobre o atendimento inicial em urgências e a questão do suporte básico de vida, ok? Espero que vocês tenham gostado do primeiro módulo e tenham trabalhado bastante a questão da organização das redes de urgência e emergência e a questão da classificação de risco desses indivíduos. Bem, falando um pouquinho sobre esse segundo momento, nós queremos apontar para vocês justamente descrever esse atendimento inicial às urgências, bem como o suporte básico de vida, dentro da atenção primária principalmente, e apontar as principais ações realizadas no suporte básico na avaliação, bem como nas manobras que podem ser realizadas. Dentro do atendimento inicial das urgências, nós vamos observar principalmente o atendimento em qualquer lugar. Todos devem estar preparados para tentar atender a uma demanda de urgência e emergência dentro das situações diárias do dia a dia. Nós temos a questão do Sistema Móvel de Urgência, o SAMU, com o acionamento do 192 ou similar, dentro da cidade, ou até mesmo do Corpo de Bombeiros, para tentar justamente atender essa demanda inicial dessa urgência. Mas lembrando que essas urgências, como vocês estão observando aí, tem como conceito a ocorrência de imprevista do agravo à saúde ou sem risco potencial de morte, onde ele tem um certo tempo de espera durante esse processo. Já se for um caso de emergência, nós observamos dentro da constatação médica que a condição de agravo à saúde implica em risco iminente de morte daquele indivíduo. Então, nesse caso, a urgência, ela pode ter uma situação de espera, já a emergência a gente não vai ter essa situação de espera. Dentro dessa avaliação em classificar essa situação de urgência e emergência, nós já vamos identificar a necessidade de um suporte básico de vida, que se trata justamente de um conjunto de habilidades cognitivas e motoras destinadas à manutenção, suporte ou restabelecimento da oxigenação, ventilação e circulação em pacientes com quadro de parada cardíaca, parada respiratória ou ambos. Nesse caso, o paciente apresenta uma alteração cardiorrespiratória, onde o profissional que irá avaliá-lo vai identificar se aquele dano necessita já inicialmente de algum suporte ou alguma manobra para a reanimação cardio ou respiratória do indivíduo. Esse suporte básico de vida inclui vários componentes que vão desde medidas de prevenção relacionadas direta e indiretamente à parada cardiorrespiratória, já sendo observado alterações do quadro clínico que indicam um paciente com um agravamento, no caso, um paciente que apresenta um sangramento após um acidente, ele já precisa rapidamente de uma intervenção para evitar que ele tenha danos cardíacos, no caso circulatórios e respiratórios, com essa perda de sangue durante esse trauma. Até justamente depois dessa abordagem inicial do suporte básico de vida, encaminhar esse paciente para uma instituição onde vai ter um suporte avançado de vida, no qual observamos que irão ser realizadas manobras mais invasivas. Para a realização desse suporte básico de vida, é interessante ser destacado dentro dos protocolos internacionais, justamente das diretrizes internacionais de cardiologia, principalmente do Colégio Americano de Cardiologistas, onde eles apontam a cadeia da sobrevivência como um ponto a ser seguido para a melhor intervenção e melhor resultado dentro do suporte básico de vida. Dentro dessa cadeia da sobrevivência, nós vamos observar uma sequência de intervenções críticas que tem por objetivo justamente prevenir eventos fatais. É dentro dessa cadeia que nós vamos observar o acionamento do serviço de emergência no adulto e continuar com intervenções críticas realizadas tanto no ambiente pré-hospitalar quanto no ambiente hospitalar. E essa cadeia de sobrevivência define as prioridades na abordagem dessa vítima. Nós temos uma sequência dessa cadeia, como vocês podem observar através desses anéis, junto com esses elos, onde no extra-hospitalar, que é o mais interessante dentro da nossa abordagem da atenção primária, nós devemos acionar rapidamente o serviço de urgência e emergência, no caso o SAMU, iniciar em seguida as manobras de reanimação cardiopulmonar, fazer a desfibrilação se necessário, encaminhar esse paciente
através de um transporte, uma ambulância, né, com o suporte básico de vida, e observar esse paciente na monitorização dentro do ambiente hospitalar. Nesse caso, vocês observam que essa cadeia, né, tem elos que devem ser respeitados dentro dessa sequência que foi apresentada pelas diretrizes internacionais. Em adultos, né, observamos que na parada cardiorrespiratória súbita, onde teve a presença de um profissional ou um socorrista, as principais causas são as arritmias cardíacas. Portanto, o acionamento do serviço de urgência e emergência do SAMU deve ser prioritário, já que dentro do protocolo, essas mortes súbitas relacionadas a essas arritmias são corrigidas com um desfibrilador externo automático. No caso do paciente adulto, seja vítima de afogamento, trauma ou evidência de intoxicação, as manobras de reanimação cardiorrespiratória devem ser realizadas por 2 minutos ou 5 ciclos antes da ativação do serviço médico de urgência. Nesse caso, tendo um número maior de pessoas, essas manobras podem ser iniciadas já com por 2 minutos pelo socorrista ou pelo profissional, enquanto outro profissional ou outra pessoa habilitada realiza esse acionamento do serviço de urgência. Bem, no caso, dentro da assistência a crianças, nas crianças, frequentemente a parada cardíaca é resultado final já da pior ou deteriorização respiratória e circulatória. E aí já vai sendo acompanhada por um quadro de uma hipóxia, um aumento, né, do CO2 dentro do organismo, uma hipercapnia, seguida de bradicardia e, por último, a sistolia cardíaca do paciente. Assim, vocês podem observar, por isso que a cadeia de sobrevivência prioriza as medidas preventivas, no caso, realizando rapidamente a reanimação cardiorrespiratória e a ativação do sistema médico de urgência, ok? Nós observamos dentro do primeiro elo da cadeia a faixa etária da pediatria, principalmente voltada à prevenção às causas mais comuns de morte em lactentes e crianças, que inclui o trauma dentro de casa ou em vias públicas, a parada respiratória associada principalmente ao engasgo ou problemas respiratórios prevalentes na infância, a síndrome da morte súbita no lactente, sepsemia ou até mesmo um choque. Em adultos, nós vamos observar que o reconhecimento imediato dessa parada cardiorrespiratória já leva ao acionamento do serviço imediatamente. No caso da criança, é indicado que se faça as manobras inicialmente, já que dentro da tolerância de sobrevivência, a criança ela evolui mais rápido para um agravamento do quadro clínico dela. Nós observamos que no segundo elo da cadeia, nós temos a reanimação cardiopulmonar precoce, com ênfase nas compressões torácicas, de acordo com as diretrizes de 2015. Vocês vão observar que a Associação Americana de Cardiologia, ela preconiza que a sequência dessa reanimação deve ser a partir das compressões, a abertura das vias aéreas e depois justamente, né, a boa ventilação, né, do paciente. Dentro dessa observação, é interessante que os profissionais estejam habilitados ou capacitados em relação a como realizar da melhor forma possível essas compressões, a abertura dessas vias aéreas e essa boa ventilação. Dentro do elo 3 da cadeia, nós observamos o rápido acesso ao SAMU ou similar, no caso justamente para tentar identificar, principalmente no adulto, a necessidade de fazer o uso de um desfibrilador, ok? No caso, esse desfibrilador, que é bem comum ser utilizado no paciente adulto que é acometido por uma parada cardíaca ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio ou uma arritmia cardíaca, é observada a desfibrilação precoce como sendo um fator crítico e decisivo para a sobrevida desse indivíduo. E nós observamos principalmente devido à fibrilação ventricular ser o ritmo de parada mais frequente nas paradas cardíacas súbitas, aquelas pessoas que estão no shopping, andando na rua, sentem uma dor intensa, alteração do ritmo cardíaco e seguem com parada súbita.
No tratamento da fibrilação ventricular, o tratamento de escolha e indicado é a desfibrilação. E o tempo é fundamental. Para cada minuto transcorrido entre o colapso e a desfibrilação, as taxas de sobrevida dentro dessa alteração são reduzidas de 7 a 10%. Já essa fibrilação ventricular pode evoluir rapidamente para uma sistolia em poucos minutos e levar o paciente a óbito. Então, para cada minuto transcorrido, nós vamos observar essa alteração e a fibrilação ventricular pode evoluir para a sistolia, como a gente já comentou há pouco. Bem, nós vamos observar que a desfibrilação ela pode ser realizada dentro do sistema a partir de um desfibrilador externo automático que avalia o ritmo cardíaco da vítima para determinar se está presente um ritmo chocável que precisa dessa fibrilação ventricular ou dessa correção da fibrilação ventricular ou ataque cardioventricular sem pulso. Nesse caso, esse aparelho ele faz essa avaliação e ele pode ser utilizado até mesmo por pessoas leigas que somente lendo as instruções poderão executar essa avaliação e o próprio aparelho, por ser automático, realiza o choque. Quando devemos usar esse aparelho? Inicialmente, as manobras devem ser iniciadas com a reanimação cardiorrespiratória até a chegada desse desfibrilador automático. Se a parada é por causa de asfixia, no caso de um afogamento, a gente observa que fazer 5 ciclos de reanimação já podem ser resolutivos para o paciente. E se você não está sozinho, as novas diretrizes preconizam as ações simultâneas e o trabalho em equipe, sendo que para o suporte básico de vida é preconizado que 4 reanimações estejam envolvidas durante o processo, chegando até 2 minutos. Dentro desse atendimento com o DEA, é necessário justamente ver a situação correta e atuar da seguinte forma. Primeiro, reanimar o paciente, né, vendo a situação da parada e pedir para uma segunda pessoa telefonar para o SAMU, visando a obtenção rápida desse DEA e a chegada do suporte avançado de vida, e a terceira pessoa vai buscar esse DEA se disponível no local, no shopping, aeroportos, né, que já tem presente esses aparelhos. O primeiro reanimador inicia essas manobras e as compressões torácicas, que nós vamos observar que tem um ciclo a ser respeitado, e o quarto reanimador, após as compressões, abre as vias aéreas e fornece justamente essas ventilações necessárias para o indivíduo. E assim que o DEA chegar, ele já pode ser utilizado. Como é que é realizada essas manobras de reanimação? Primeiro, reconhecer justamente a necessidade, reconhecer a alteração da respiração e do pulso do paciente. O paciente está em parada respiratória e sem pulso, então é já iniciada a reanimação cardiopulmonar, avaliando, vendo as compressões torácicas do paciente, onde são realizadas sendo apoiadas as mãos sobre o tórax do paciente de forma bem fixa, e as compressões que são realizadas em média de 100 a 120 compressões por minuto, que é as recomendações das diretrizes internacionais. Dentro do adulto, é necessário que você realize essa compressão com uma profundidade de 5 centímetros do tórax do paciente, fazendo realmente com que o paciente, estando em um ambiente rígido, né, no chão ou abaixo de uma tábua, uma esfera rígida, consiga ter essa compressão mais efetiva. E é o que vai dar o resultado melhor dentro da reanimação do paciente. Já a criança é pontuada uma classificação de 1/3 do diâmetro anteroposterior dele, e essa compressão deve respeitar justamente essa proporção. Lembrando que no caso do retorno da parede torácica do paciente, é necessário ser visível a troca dentro das trocas dos profissionais a cada 2 minutos. Então, é realizado dentro do retorno da parede torácica, se realmente o paciente voltou a respirar, e até mesmo durante essa troca dos 2 minutos, observar também o cansaço do profissional que está fazendo aquela manobra ou socorrista. No caso, as interrupções das compressões no máximo de 10 segundos. Então, entre as compressões de 100 a 120 por minuto, associada às ventilações, que em média vai ser 2 ventilações a cada ciclo de 30 compressões, é necessário que você observe isso de forma bem coerente. Nós vamos observar aqui, vocês vão observar na figura a questão justamente das interrupções, que a gente já falou, mas a postura correta do profissional, o socorrista, e o rebaixamento justamente do tórax na porção do
external do paciente e o retorno, né, do tórax do paciente. No caso das vias aéreas, é necessário fazer a inclinação da cabeça do paciente, fazendo a elevação do mento, se o indivíduo não tem risco ou avaliação de trauma cervical. E a gente também vai observar a questão da anteriorização da mandíbula, que é uma técnica utilizada nessa segunda figura para os pacientes em quadro de risco de lesão cervical. Ok? Bem, dentro das manobras, a gente vai observar justamente dentro das relações de compressão e ventilação. Tendo um ou dois socorristas, é feito 30 compressões para 2 dentro do adulto e 30 para 2 na criança, tendo só um socorrista. E nós vamos observar também as compressões para crianças, tendo os 2 socorristas, 15 para 2. Então, dependendo do número de socorristas, você vai ter uma diferenciação somente na pediatria. Dentro da ventilação, nós vamos observar a realização somente de compressões dos socorristas não treinados. No caso, se a pessoa não tem nenhum treinamento em relação ao suporte básico de vida, é necessário que ele justamente só realize as compressões 100 a 120 por minuto. Não precisa realizar essas ventilações. Nesse caso, a ventilação ela pode ser realizada com ambu com máscara ou máscaras específicas para fazer essa abordagem até mesmo em via pública. A ventilação com via aérea avançada é quando já tem uma equipe profissional onde já realizou ou uma intubação orotraqueal, uma cricoidorectomia, onde a ventilação pode ocorrer juntamente com as manobras, né, de forma assíncronas, né, e aí realizar realizar uma ventilação a cada 6 a 8 segundos. E nesse caso, se necessária a desfibrilação, iniciar assim que possível e realizar concomitante após o choque a reanimação cardiopulmonar se necessário. Nós temos dentro do suporte avançado de vida também o combitubo, que é um tubo bem seletivo e mais moderno, e a máscara laringe, que é um destaque também para vocês observarem. Dentro do quarto elo da cadeia, nós vamos ter o suporte avançado de vida, que já é realizado dentro da própria ambulância de suporte avançado de vida ou até mesmo dentro do hospital. E nós vamos ter o quinto elo, que é justamente que vai tratar do cuidado pós-parada cardiorrespiratória, que é justamente a monitorização, né, ver a sobrevida desse paciente, fazer os exames específicos, acompanhar ele, principalmente com a avaliação neurológica, de danos que o paciente pode ter tido com essa parada cardíaca, aí sendo encaminhado justamente para uma unidade de terapia intensiva ou um pronto atendimento com monitorização mais específica. E aí, no caso, vocês vão observar se esse paciente tem um estado mais grave. E aí, nesse caso, essas intervenções já não são mais encaminhadas dentro de uma abordagem da atenção primária, e sim de uma atenção secundária. Então, é necessário que vocês observem dentro desses pacientes se há necessidade justamente de um atendimento secundário ou até mesmo um suporte avançado de vida. Nesse caso, as unidades básicas de saúde elas não vão fazer esse papel, somente acionar a rede de assistência a urgências e emergências e justamente encaminhar esse paciente. Então, pessoal, tem vários casos onde são necessários vocês abordarem principalmente a questão da via respiratória e da própria reanimação cardiorrespiratória do paciente com manobras mais específicas e com o uso de drogas vasoativas, que nesse caso as unidades básicas de saúde elas não apresentam suporte para isso. Então, vocês vão observar esses conteúdos dentro do livro-texto, mas nós não vamos trabalhar especificamente aqui nesse momento, porque nós entendemos que dentro da unidade básica de saúde, na atenção primária, isso ainda não é uma realidade e possivelmente não será, ok? Pessoal, eu queria agradecer bastante a participação de vocês nesse momento, de estarem aqui nesse segundo módulo. Nós vamos trazer mais coisas dentro do fórum, dentro das atividades. Bons estudos para vocês e até a próxima, se Deus quiser, pessoal.